Então vamos lá. Como eu disse nessa nossa aula de hoje, certo? O que eu queria fazer com vocês, conversar com vocês um pouco era fazer a transição aí do governo Lula para o governo Dilma. E no governo Dilma, basicamente discutir um pouco a mudança de política macro, vamos dizer assim, que ela implementou aí durante a sua gestão, e talvez discutir um pouco as consequências dessas mudanças, certo? Quer dizer, então esse é um pouco o tema da aula de hoje, né? Pegar um pouco essa transição, ver as dificuldades que a gente está tendo na transição entre o governo Lula e o governo Dilma e ver as principais alterações de política econômica que ela introduziu, especialmente no seu primeiro mandato, né? Em relação a algumas dessas modificações, ela inclusive volta atrás ainda no primeiro mandato, né? O que inclusive é alvo de uma série de críticas na medida em que isso causa uma confusão, uma certa incerteza sobre para onde efetivamente o governo está andando, né? E é uma das razões que algumas pessoas apontam pelas dificuldades que no final do seu primeiro mandato e principalmente no segundo vai acontecer, essa incerteza, essa insegurança sobre a política econômica, né? Mas só para a gente retomar a aula passada, né, certo? A gente terminou a aula passada, na verdade a aula passada mesmo, né, que a gente falou sobre a crise, né? Então na última aula a gente falou um pouco sobre a crise de 2008, 2009, e no final a gente comentou um pouco que, no caso brasileiro, a crise, ela, do ponto de vista dos números, do PIB, etc., ela se encerra em 2009, né, a partir do final de 2009 ao longo de 2010, a economia brasileira volta a crescer, tem até um crescimento bastante forte em 2010, é um ano, o último ano do governo Lula, mas é um ano bastante estranho, vamos dizer assim, né? Tem uma saída da crise, uma espécie de overreaction da economia brasileira, talvez bastante diferente de várias economias mundiais, de outros países, né? Como a gente disse, a crise no Brasil talvez tenha sido um pouco menor, não foi nenhuma marola, certo? Mas o tsunami talvez veio mais lento, mais moderado no Brasil, e a gente tem, por outro lado, 2010, uma volta bastante vigorosa da economia brasileira, que a gente conversou no final, né? Mas esse crescimento vigoroso, vamos dizer assim, ele, se a gente olhar os dados que vêm depois, 2011, 2012, eles vão se mostrar um pouco, aí de novo, um voo de galinha, certo? Quer dizer, você tem um arrefecimento muito grande desse crescimento nos anos seguintes, ou seja, tem uma dificuldade de manter essa taxa de crescimento de 2010. Então, tem algumas discussões sobre o porquê dessa dificuldade de se manter. Você tem a continuidade do efeito da crise no mercado internacional como uma das discussões, as próprias mudanças que a Dilma começa a promover como uma outra questão. Algumas pessoas também vão chamar a atenção de que esse modelo de crescimento de 2000 que a gente chamou de milagrinho nas aulas anteriores, também tem lá os seus problemas, né? Então tem aí uma série de discussões em torno desse crescimento de 2010 e a sua sustentação nos anos seguintes, justamente então na transição Lula-Dilma, né? E uma outra questão que a gente vê pelo gráfico, talvez esse gráfico eu não tenha colocado nas aulas anteriores, mas a gente vê que na saída da crise eu tenho uma volta da inflação, né? Os IPCs eles sobem um pouquinho, mas os IPAs, etc., também tem uma subida, né? Então, em 2010, eu tenho um recrudescimento do processo inflacionário depois da crise,
né, e o governo, naquele momento, né, ele já volta a ter aumentos das taxas de juros, volta a funcionar lá o sistema de metas de inflação, inflação subindo, sobe as taxas de juros para tentar conter essa aceleração inflacionária. Então é assim mais ou menos que a Dilma pega o seu mandato, certo? Com a inflação que tinha acelerado no ano 2010, começando a reduzir, né, mas em função de uma política monetária, de aumento das taxas de juros, etc., que tenta ter um efeito de demanda, de diminuição da demanda. Então, até por isso, as taxas de crescimento que a gente tem em 2010 não vão se repetir em 2011. Então, essa é outra questão, a sustentação dessas taxas de crescimento. Antes de entrar propriamente no governo Dilma, acho que vale a pena a gente tentar olhar um pouco, certo? Quer dizer, algumas questões em relação ao que algumas pessoas chamam, certo, do modelo de consumo de massas, ou das dificuldades da manutenção do chamado modelo de consumo de massas, que em tese teria sido uma estratégia de desenvolvimento do governo Lula. Quer dizer, nem todo mundo afirma isso, mas uma parte da literatura ressalta um pouco que, principalmente depois daquele choque de credibilidade que o Lula dá no início do seu governo, você tem, então, um crescimento econômico que no início é relativamente lento, mas que depois ele até aumenta, passa a ter valores razoáveis e que vai ser interrompido, então, pela crise de 2008. E algumas pessoas vão dizer, certo, que esse modelo, para manter esse crescimento que ele vinha apresentando até, vamos dizer assim, 2008, né, ou 2007, ele precisava de alguns ajustes, né? E é isso que algumas pessoas esperavam que o governo Dilma fizesse, e tem uma discussão se ela faz isso ou se, na verdade, ela parte para uma estratégia um pouco diferente dessa ideia do modelo de consumo de massas, né? Então, o que a gente tem nesse modelo de consumo de massas? Quer dizer, existe tudo, vamos dizer assim, de alguma maneira, começa pelo aumento da renda das famílias mais pobres, das famílias trabalhadoras. Aqui eu estou com um slide que eu chupei, que eu roubei do Ricardo Milchowski, e ele vai, então, tem esse aumento do rendimento das famílias mais carentes, vamos dizer assim. Isso vem pelo aumento do salário mínimo, isso vem por Bolsas Famílias e outras coisas, e isso leva a uma ampliação da demanda, certo? Quer dizer, por parte dessas pessoas, que, junto com também o crescimento do crédito, tem esse aumento do consumo das famílias. Então, você tem um aumento do consumo um pouco das massas, e isso, em tese, deveria gerar uma roda da fortuna, certo? Uma roda positiva, mas essa roda no Brasil ela tem alguns probleminhas, certo? Quer dizer, que são onde estão esses pontos de interrogação aí, que alguns desses somos nós que colocamos. Né? Então, de fato, talvez não, se a gente olhar a penúltima aula, ou as últimas aulas, a gente falou um pouco sobre esse aumento da renda das famílias. É verdade que as famílias mais pobres tiveram seus aumentos, o que não quer dizer, tá certo, que há uma melhoria na distribuição de renda, né, completa. A gente viu o problema se você incluir o 1% mais rico da população brasileira, essas mudanças não são tão... Mas, de qualquer maneira, esse primeiro elemento, você tem um certo aumento do rendimento das famílias trabalhadoras, salário, Bolsa Família, algumas modificações no mercado de trabalho, né? Tem uma questão aí ligada à educação, que a gente pautou com uma certa... não é tão claro o efeito só positivo, talvez tenha um efeito indireto negativo, não do aumento da renda, certo? Mas do porquê que isso esteja acontecendo. Isso gera um aumento da demanda, certo? Quer dizer, de fato, a gente tem esse aumento da demanda, certo? E
que se concentra em produtos mais modernos, sofisticados, computadores, ou laptops, celulares, e etc, etc. Muitos serviços também, né, um momento bastante grande na área de serviços, etc. Né. O problema que talvez seja mais importante na economia brasileira é que essa ampliação da demanda popular, por setores, né, de uma maneira mais modernos, ele não se configurou exatamente em investimentos mais pesados em bens de capital, em inovações tecnológicas, etc. Você tem, de fato, crescimento, investimentos nos setores de construção civil, de serviços, alguns setores de bens de consumo também tem um crescimento, quer dizer, tem um investimento, mas ele deixa a desejar quando você olha setores mais sofisticados tecnologicamente, setores mais intensivos em bens de capital, mesmo no setor de serviços, né, o setor de serviços mais intensivos em capital humano, em TI, por exemplo, ele também deixa um pouco a desejar, etc. Então, para muita gente, isso precisava ter acontecido. Então, aqui, o que você tem, muito provavelmente, deve ter um desvio aqui, certo? Uma parte dessa ampliação da demanda, mesmo para os setores mais modernos, ele acaba gerando, por exemplo, importações de muitos desses bens mais sofisticados tecnologicamente, ele não gera aquecimento da oferta, né, e isso acaba levando, por exemplo, à inflação na área de serviços, etc. Né? O fato é que, para muita gente, mesmo que os investimentos tenham sido relativamente importantes em 2010 e em 2008, certo? Quer dizer, o tipo de investimento, talvez, ele deixe um pouco a desejar. Da mesma maneira que se a gente seguir esse fluxo, certo? Quer dizer, a gente já chamou atenção também que você tem aumentos de salário mínimo, etc., mas os aumentos de produtividade, mesmo de produtividade do capital, mas produtividade do trabalho, etc., eles também vieram mais baixos do que se imagina, certo? Então essa parte de baixo aí, vamos dizer assim, desse ciclo, para fechar esse modelo de consumo de massas, são setores que, vamos dizer assim, identificariam problemas nesse crescimento e na sustentação desse modelo. Né? Quer dizer, o que a gente tem é um certo crescimento, mas que poderia dar, por exemplo, muito mais em crescimento de problemas do balanço comercial, com crescimento sustentado das importações, sem que as exportações tenham um efeito grande, a não ser preços internacionais, commodities, etc. Você tem problemas de inflação, vamos dizer assim, também, porque você tem limites no crescimento de investimentos, de bens de capitais, etc. Né? Então, a oferta não acompanha exatamente a demanda. Né? Tem problemas de produtividade, de competitividade. Né? Esses problemas de produtividade, de competitividade, eles também impõem questões de custo, né? Quer dizer, você aumentar salários, sem que esses sejam acompanhados de produtividade, te coloca um conflito explícito, capital lucro, capital trabalho, etc., que com certeza, dado o jeito que a forma estava colocada, dificultaria a continuidade de você manter esses aumentos de rendimento, né? De fazer a melhoria da distribuição de renda por mais tempo do que aqueles 5, 6 anos, 7 anos que vinham acontecendo, como a gente disse, né? E ainda mais se você não envolver, vamos dizer assim, a parcela mais rica da sociedade, certo? Ou seja, uma parte grande desse aumento da produtividade, que é pequeno, vamos dizer assim, estava sendo transferido para a população mais carente, sim, mas uma parte grande também para a população mais rica. Né? Quando a gente decompôs a melhoria da distribuição de renda, a gente viu que, na verdade, eu tenho uma melhoria da distribuição de renda olhando pela ótica do trabalho. Né? Se eu incluir a remuneração do capital, os aluguéis, etc., né? Se eu incluir a participação de uma porcentagem mais rica da população, apurar melhor esses resultados, eu vou ver que essa distribuição de renda é muito mais relativa, muito relativa. Né?
Então, eu tenho dificuldade em fazer a continuidade desse processo. Então, uma série de elementos, tá certo? Eles, vamos dizer assim, complicam esse modelo de crescimento que, em tese, o Lula teria botado para funcionar e exigem certos reajustes, né? Então, exige claramente aqui uma política de diversificação da estrutura produtiva, de melhoria de produtividade, né? Redesenhar um pouco a redistribuição de renda, envolver outros grupos populacionais, certo? Nessa redistribuição de renda. Né? Então, você juntar um pouco as aulas que a gente deu anteriormente, tanto essa questão da distribuição de renda numa aula, como a questão da produtividade na outra, né? E talvez numa que a gente não tenha muito chamado a atenção, a questão da desindustrialização e outra aula, você vai ver que eu tenho aí uma série de questões que estão envolvendo esse modelo de consumo de massas, certo? Quer dizer, né, e esses sinais, esses limites com o modelo de consumo de massas ou com o milagrinho, eles começam a aparecer independentemente da crise internacional, né? Então você vê que o comércio do setor de serviço ou do setor varejista é maior que o crescimento da indústria, que significa que, no fundo, parte da renda que foi em direção à população mais carente, que elevou o consumo dessa população, ela acabou vazando, principalmente com importações, né? Então, isso é um problema, as importações crescem muito forte no período final, né? A gente ressaltou o crescimento das exportações, mas no período final do Lula, isso vai pegar em cheio o governo Dilma, certo? Há uma reversão completa da balança de transações correntes e da balança comercial. E isso tem efeitos importantes. Essa falta também de crescimento da oferta de investimentos em determinados setores, ele limitando a oferta, ele amplia, vamos dizer assim, a potencial das chamadas inflações de demanda. O caso brasileiro é uma inflação de demanda muito associada ao setor de serviços, né, que é clássico nesse período, né, e esse setor de serviços são setores não tradables, né, quer dizer, então eu não tenho muito como compensar isso com a entrada de produtos estrangeiros, então, no fundo, tem uma pressão de demanda que nos setores onde você é capaz de importar os produtos, significa aumento das importações, onde você não é capaz de importar os produtos, significa aumento de preços, né, que são o setor de serviços. Então, eu tenho um problema grave de expansão da oferta, né? E de expansão da oferta, vamos dizer assim, com um certo grau de competitividade, de produtividade, etc., que é um dos problemas, né? Então, isso tudo, de alguma maneira, sinalizava essa diminuição do ritmo de crescimento, que mais cedo ou mais tarde entraria em cena, certo? Quer dizer, e para consertar esse modelo, precisava de uma certa. Dar um impulso nessa estrutura produtiva, certo? Para atender essa nova demanda que está sendo criada e talvez recriada, etc., de uma política de desenvolvimento produtivo voltado para a diversificação da estrutura produtiva e ampliação da produtividade. Né? Não vou entrar em grandes detalhes, tá certo? Mas a própria continuidade do processo distributivo, certo? Também exige, vamos dizer assim, um crescimento dessa produtividade, né? E o crescimento da oferta, certo? Quer dizer, essa ampliação da oferta não só de serviços, mas de todos os setores, certo? Porque senão você vai limitar pelo que sempre se limita o crescimento da economia brasileira, que é ou problemas de inflação, problemas de balanço de pagamentos, né? E por mais que tenha sido interessante a entrada em cena, vamos dizer assim, essa mão de obra de baixa qualificação que foi absorvido, isso foi extremamente importante para ampliar esse mercado consumidor, mas o modelo de crescimento de longo prazo, eu preciso aumentar fortemente a qualificação do trabalho, preciso aumentar a produtividade, eu preciso acelerar o aumento da produtividade, na verdade. Então, eu preciso desenvolver setores onde isso esteja ocorrendo. E pelo que a gente viu, os setores
principais do crescimento desse período são setores onde essa questão da produtividade, da qualidade da mão de obra são menos importantes, né? E o próprio aprofundamento do processo de redistribuição de renda pede isso, certo? Precisa ampliar a produtividade para redistribuí-la de maneira menor, né? Impedir que esses aumentos de produtividade fiquem efetivamente, como sempre ficaram na história do Brasil, na mão dos mais ricos, via incentivos fiscais, via uma série de coisas. Então esse é um pouco o modelo que você imagina, né, e que talvez muita gente imaginasse que talvez a Dilma fosse pegar e tentar resolver isso, né? E a discussão é um pouco isso, até onde a Dilma faz alterações no seu modelo de desenvolvimento para tentar arrumar esse modelo de consumo de massas, né? Tem gente que diz que ela tenta fazer isso, mas acaba fazendo outra coisa, certo? Quer dizer, e tem gente que diz que não, que no fundo ela abandona essa ideia de consumo de massas e vai para uma outra estratégia, né? Então, vamos dar uma olhada um pouco o que está acontecendo ao longo do governo Dilma, né? Como eu já disse, no início do governo dela, no início, né, não é, apesar do Brasil ter saído um pouco da crise, né, a crise internacional ela tem o seu repique para muita gente, né, já, né, 2010 até internacionalmente um ano ruim, mas um ano menos pior, vamos dizer assim, ela fica entre 2 anos, esses sim ruins, certo? Que é 2009, 2008, 2009, né? E também 2011, 12, certo? 2011, 12. Para algumas pessoas é a segunda fase da crise, né? Que envolve a chamada crise fiscal, quando os países eles têm que enfrentar suas questões fiscais e ter um efeito grande sobre alguns países, principalmente os PIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha, entram numa situação difícil, né? Então, ou você tem a continuidade da crise para algumas pessoas, ou a segunda fase da crise. Então, o cenário externo não é um cenário externo muito favorável, né? O próprio repique de preço que eu tive em 2010, que é uma coisa boa para o Brasil, ele volta atrás, né? Os termos de troca eles não são tão favoráveis assim durante o governo Dilma, né? E ela vai usar isso, inclusive, como justificativa, né? Que você vive um cenário externo durante todo o seu mandato bastante difícil. Obviamente, não é um cenário que o governo Lula viveu até 2008, certo? Quer dizer, é um cenário que efetivamente tem dificuldades, tem que enfrentar, por exemplo, oscilações na política monetária internacional, depois de uma fase de, vamos dizer assim, de certa facilidade creditícia que foi dada no pós-crise de 2009, você tem uma fase onde você segura o dinheiro, né? Isso aumentou as taxas de juros dentro do governo norte-americano, isso tem impacto no Brasil. Ou seja, o cenário externo é um cenário bem mais complicado, né? Talvez, óbvio que durante o governo Lula você tem a crise de 2008, 2009, mas aqui no governo Dilma, você aparentemente todo o período é um período difícil, certo? Internamente, então, tem essa história que a gente viu, certo? Quer dizer, eu estou começando o governo com os resquícios do enfrentamento de um choque de demanda na inflação, né? Então, você vê aqui que o governo, quando ela assume, ainda está subindo as taxas de juros para fazer o combate a essa inflação de demanda, né? E eu vou enfrentar a necessidade, né, essa própria subida das taxas de juros vai enfraquecer o crescimento que aconteceu em 2010, e eu tenho esse cenário, vamos dizer assim, de como manter o milagrinho, certo? De como manter o modelo de consumo de massas, né? E esse é um pouco a discussão que o governo vai fazer logo no seu início, certo? Quer dizer, o que ela faz, certo? E o diagnóstico, de certa forma, ele é mais ou menos o seguinte, sabe? Quer dizer, que toda a ortodoxia que foi mantida na condução da política econômica, que a ortodoxia, leia-se o tripé macroeconômico, certo? Taxas, o sistema de metas, a câmbio
oscilante, né? O câmbio flutuante, mas basicamente um câmbio flutuante que flutuava para baixo, né? No sentido da valorização econômica, né? E uma política de combate à inflação que, de certa maneira, obrigava juros relativamente elevados, né? Essa condução da política macro eram os principais responsáveis nessa dificuldade do crescimento. Né? O crescimento poderia ter sido maior mesmo durante o governo do Lula se ele não tivesse sido tão conservador na sua ortodoxia, né? Mesmo no seu mandato, no período onde ele solta, onde a economia começa a crescer, ele também poderia ter sido menos ortodoxo e alguns elementos dessa estrutura, como os juros ainda extremamente elevados, principalmente o câmbio valorizado, efetivamente trouxeram problemas no crescimento econômico. Né? Nesse diagnóstico não se deixa de ver, quer dizer, que o Brasil tem alguns problemas nesse crescimento econômico com relação à poupança e com relação à produtividade. Né? A baixa produtividade, vários autores que estão ali conversando com o governo novo que se inicia, ressalto, etc. Mas, para muita gente, fica mais no também, esse é o problema, certo? Enquanto que, para muita gente, o principal problema é o tripé. Né? Junto com isso, existe um outro tipo de crítica, certo? Que, de certa maneira, resgata um aspecto que a gente já chama a atenção do modelo de crescimento com base no mercado consumidor, no crescimento com base no consumo de massas. Né? Essas críticas vêm, vamos dizer assim, de setores que a gente vai chamar aqui de desenvolvimentistas, né? Em relação a esse estilo de crescimento. Né? Além da questão da baixa produtividade, da dificuldade de crescimento em si, o estilo de desenvolvimento ele implica numa deterioração do setor industrial, e isso, para essas pessoas, é necessariamente ruim. Né? Então, essa desindustrialização que vem por trás dessa dupla, vamos dizer assim, juros elevados e câmbio valorizado, então, juros elevados e câmbio valorizado não só provocam uma redução do ritmo de crescimento, uma impossibilidade de um crescimento mais acelerado, certo? Como também leva a um crescimento que é desindustrializante, né? O que enfatiza pouco o setor industrial. Né? E esse problema também é devido ao tripé, certo? Quer dizer, também é devido à forma como a política macroeconômica vem sendo praticada no segundo governo Lula, no segundo governo Fernando Henrique, inclusive ao longo do governo Lula. Né? Isso, de certa forma, também, essa ideia de um crescimento não industrializante faz parte também da crítica que alguns autores veem no modelo, num dos limites do modelo de desenvolvimento do consumo de massas. Mas aqui, ao que parece, não é esse exatamente o problema, certo? Quer dizer, então, o que os autores principais que estão ali no início do governo Dilma, eles vão introduzir, certo? É a opção por uma alteração na condução da política macroeconômica, né? E fazer uma política de defesa de um processo de industrialização com um certo foco no setor externo, né? Tanto no aumento da competitividade em relação aos importadores, como no aumento da competitividade no próprio mercado internacional. Né? E aqui, de certa forma, começa a se anunciar nos primeiros meses do governo Dilma essa nova política econômica que, vamos dizer assim, algumas pessoas chamam de nova matriz macroeconômica, né? Essa ideia de uma nova matriz macroeconômica é uma frase que o secretário de Política Econômica da Dilma falou, né? E que muita gente usa, né? Principalmente uma frase que o pessoal vamos dizer assim, mais liberal usa para criticar como que há uma alteração em direção à esquerda da política externa da política econômica do governo Dilma. O pessoal que também critica o governo Dilma, mas que vem da esquerda, diz que a nova matriz macroeconômica, na verdade, é a agenda Fiesp.
Então, a política que a Dilma vai implementar é uma agenda, vamos dizer assim, muito associado à demanda feita pelos empresários. Isso vem de um texto, certo, que foi publicado na Folha de São Paulo e assinado pelo então presidente da Fiesp, acho que era o Scaff, se não me engano, algum outro presidente, e também pelos sindicatos, por algumas confederações de trabalhadores, do Paulinho da Força, eu acho que também a CUT assina e tal, dizendo que há um certo acordo, um certo consenso entre trabalhadores, governo e empresários em torno de uma modificação a condução desse tripé macroeconômico e a introdução de uma série de novas políticas macroeconômicas. Né? Então, isso vai chamar nova matriz macroeconômica, né? Essa é a frase que o pessoal mais liberal dá isso, o pessoal mais de esquerda chama isso de agenda Fiesp, para criticar a ideia de que a Dilma se aproximou em demasia do setor industrial brasileiro, né? Algumas pessoas, a agenda Fiesp, chamam também de Bolsa Empresária, alguma coisa parecida com isso. Né? Então, mas a ideia um pouco é retomar o crescimento, tentar voltar a taxas maiores de crescimento, e um crescimento fortemente amparado no setor industrial. Note que não tem aqui muita frase em torno da ideia de consumo, de massa, questão de distribuição, etc. Apesar dessas coisas não estarem fora completamente da agenda. Né? Quando a gente olha as modificações que aconteceram, né, aqui eu vou fazer uma espécie de um resumo, certo? Mas talvez se fosse ter sido melhor feito ano a ano, quando que cada uma das coisas acontece, mas achei melhor talvez pegar esses conjuntos de elementos e botá-los todos, apesar de nem todos virem no mesmo momento. Né? Alguns começam já em 2011, outros parecem mais em 2012, outros são já revertidos também em 2014, 2013, etc. Então, vamos lá. Eu vou dividir essas alterações em dois grupos. Né? Um é aquilo que a gente está chamando aqui de ampliação do ativismo estatal da Dilma. Né? Então, a Dilma aumenta uma coisa que já vinha crescendo com o governo Lula, aumenta a intervenção do Estado na economia e em vários setores. Né? Então, se a gente começar... Vamos começar lá por baixo, lá que está embaixo na atriz. Né? O primeiro aumento no governo Lula de ativismo estatal, a gente chama atenção, que é no primeiro orçamento que ele conduz, é o aumento das transferências para Bolsa Família, etc. Isso a Dilma não mudou, quer dizer, você pode até dizer que há um aumento do Bolsa Família. Então, vamos dizer assim que a Dilma manteve a política social, mudou o nome, chama Brasil Sem Miséria, tem até uma ampliação dessas políticas de uma forma mais genérica, né? Tem ampliação do Bolsa Família, tem novas fases do Minha Casa, Minha Vida, etc. Enfim. Né? Agora, então, não há uma mudança importante nessa parte de transferências, etc. Aonde você tem... qual é a novidade que você tem, certo? Quer dizer, uma novidade importante é o Plano Brasil Maior. Né? O Plano Brasil Maior é uma espécie de um pacote, né? de um plano, vamos dizer assim, né? Plano Brasil Maior, que primeiro tem uma espécie de um diagnóstico dos problemas da indústria no Brasil, da industrialização no Brasil. Né? E vai atacar justamente uma questão, né, que a gente também tem no modelo de massas, etc., que é uma política industrial, uma política industrial, né, uma política de desenvolvimento produtivo voltada ao setor industrial, com dois focos. Certo? Quer dizer, o primeiro foco é a questão de inovação, né, uma atenção bastante grande em relação à inovação, né?
E uma outra atenção é de incentivos a investimentos produtivos, sejam eles inovadores, ou seja, sejam eles setores em produtos, em elementos novos, sejam eles já em elementos já antigamente associados. Então, o Plano Brasil Maior tem a ideia de ampliar o setor produtivo brasileiro, né, ir para áreas ou regiões ou setores novos, né, ou cujo desenvolvimento ainda é pequeno, isso inclusive com inovação tecnológica, etc. E do outro lado, o Brasil maior, no sentido de fazer maior um Brasil que já existe, né? Então, políticas de incentivo a empresas já estabelecidas que poderiam ser maiores, né? Políticas das grandes empresas nacionais, dos líderes nacionais, enfim, uma política aí de você ter alguns setores, talvez até algumas empresas, fazendo uma liderança internacional do país, etc. Né? E por trás desse pacote, então, para a inovação, tem uma série de instrumentos. Vou confessar para vocês que esses instrumentos não foram para frente, né? Muito poucos andaram muito. Enfim, tem, obviamente, problemas de continuidade depois dessas políticas, mas, como eu sempre digo, inovar é fácil falar, difícil fazer, certo? As políticas de inovação não são tão simples assim. Por outro lado, certo? A ideia da política de defesa dos vencedores nacionais, certo? Aqui a coisa vai mais para frente. E quando a gente vê que tipo de incentivos você tem a esses setores, são incentivos clássicos, né? Creditícios, tributários, esse tipo de coisa. Né? Então, você vai ampliar muitas políticas fiscais e de incentivos tributários e creditícios. Algumas dessas políticas tinham sido utilizadas durante a crise de 2008 e 2009, né, a desoneração do IPI para automóveis, para linha branca. Isso vai se ampliar para vários outros setores, né? Isso vai dar, inclusive, ensejo a alguns críticos, né? Se não me engano, o Lisboa, o Schwartz, a Pessoa, eles costumam falar de que a Dilma manteve a política fiscal contracíclica, principalmente nessa parte de desoneração de impostos, no período pós-crise. Né? De um lado, alguns críticos vão dizer que não tem pós-crise, que a crise continua, né? E as pessoas vão dizer que, na verdade, ali o interesse era diferente, era manter o crescimento, ou forçar o crescimento. Há também toda uma discussão em torno da desoneração da folha, né? A folha salarial vai ser desonerada. No começo são alguns setores que são objetos desse crescimento, e depois você desonera praticamente a folha para todo mundo, certo? Não só para o setor industrial, etc. Tem uma discussão da CID também. A CID é uma contribuição praticamente sobre gasolina, que ela é retirada para permitir, vamos dizer assim, o não aumento do preço da gasolina na bomba, certo? Quer dizer, do combustível, que vai dar alguns problemas aí. Né? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Né? Então você tem políticas creditícias, algumas já vinham, né? O Lula já tinha feito algumas políticas creditícias, tem a MP do Bem já em 2005, ainda na gestão Palocci, certo? Que eram desonerações de investimentos, desonerações de aplicação em TI, etc., né? Que são mantidas e ampliadas, que tem a ver um pouco com essa questão da inovação, mas o que é principal aqui é a desoneração de impostos mais tradicionais, tipo IPI, sobre bens de consumo, né? Não necessariamente sobre bens de investimentos, e a desoneração da folha, que também não cai só sobre certos setores produtivos, mas que vai para todos os setores produtivos. Por fim, ainda nesse sentido, você também tem a continuidade da ação do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES, com políticas de empréstimos que foram feitas durante a crise de 2008 e 2009,
e que são mantidas durante o período posterior. Aqui você tem várias coisinhas que chamam a atenção, né? Primeiro, há uma tentativa de usar esses bancos, certo, para forçar a queda dos spreads. Esses bancos são bancos públicos, eles são forçados a ter linhas de crédito com juros mais baixos do que o mercado normal. O que dá confusão, principalmente no Banco do Brasil, certo, com os credores não, na verdade, com os acionistas minoritários, né, que reclamam um pouco disso, né, mas que é uma política, vamos dizer assim, de via Banco do Brasil, Caixa Econômica, e BNDES isso já é tradicional, né, você praticar a taxa de juros mais baixo e tentar influir com isso no mercado, uma prática de taxas de juros mais baixas, né. O BNDES, há uma crítica de que o BNDES funcionou pouco no governo anterior e que é preciso ampliar os empréstimos, principalmente para aqueles vencedores nacionais, para facilitar certos setores produtivos mais pujantes, etc. Quando o BNDES vai pedir, reclamar de que ele não tem funding suficiente, se ele for buscar esse funding no mercado, o mercado é caro, passa a ter aquelas discussões de ampliação dos recursos, dos repasses do Tesouro para o BNDES, que dão um pouco de discussões sobre a contabilidade dessas histórias todas, né? Uma intervenção aí nova, um pouco nesse período, é o controle, entrar em cena do controle de certos preços, né? A gente chamou a atenção, que é a questão do CID, e do preço da gasolina, né? Então a Dilma tentou evitar o repasse por parte da Petrobras dos preços da gasolina, e para isso ela retirou o CID, né? O que ampliou, vamos dizer assim, a defasagem dentro da Petrobras, e causou um problema, na verdade, no setor de álcool, né? Porque a diferença entre os dois ficou pequena. E você tem a entrada em cena da MP 579, que alterou também, o que de certa maneira tabelou e não ampliou os preços da energia, que vai dar problema em certas empresas energéticas, e depois, quando você tenta recuperar disso, você vai ter um problema lá na frente. Então, você tem a entrada em cena dos controles de alguns preços, basicamente preços de energia, né, tanto na área da gasolina, etc., como da energia hidráulica. Isso foi objeto de muitas críticas, né? É verdade que os empresários, eles, no primeiro momento, enalteceram essas políticas, que isso reduziria os custos de produção no Brasil, né? Mas com o tempo os próprios empresários acabaram reclamando dessas intervenções, etc., né? Em termos de investimentos públicos, no curto prazo, pelo menos, há um anúncio de aumentos de certos investimentos, há um PAC 2, há o PSI, o Plano de Sustentação dos Investimentos, e há uma nova rodada, que já tem a Minha Casa Minha Vida, que começou no final do governo Lula, e que vai entrar em cena de maneira mais pesada no governo Dilma, e vai ter uma segunda fase dessas políticas. Então você tem uma ampliação um pouco de uma coisa que já vinha acontecendo, né, mas que toma um pouco de novas dimensões, né, dado o ativismo do governo Dilma do Estado dentro da economia, né. Muitas dessas políticas foram inicialmente defendidas pelos empresários, né, incentivos fiscais, incentivos creditícios, certas intervenções no mecanismo de preço, desonerações tributárias, etc., né. Mas muitas dessas intervenções também foram bastante criticadas por seus possíveis efeitos negativos sobre o déficit público, desorganizações de setores produtivos quando você introduz o mecanismo de preço, políticas de incentivos fiscais ou creditícios que se espera efeitos positivos sobre aumento da oferta, aumento dos investimentos,
e que, na verdade, você tem efeitos outros dentro das empresas do que efetivamente promover investimentos e aumentos de oferta, certo? Então, essa é uma parte que também vai ser bastante discutida, vamos dizer assim, do governo Dilma. Do outro lado, esse segundo lado da questão, na política macro clássica, característica que a gente já conversou, né, o tal do tripé, a gente vai ter uma flexibilização do tripé. Né? As pessoas, mudança do modelo macroeconômico, flexibilização do tripé, enfim, são palavras. Oficialmente o tripé se mantém, então ele de jure, ele continua, certo? Aí a pergunta é se de fato ele também continua de verdade. Né? Então, se a gente pegar o tripé, vamos para cada um dos pés desse tripé, o que a gente tem? Né? De um lado, um dos aspectos do tripé é o sistema de metas de inflação e, portanto, a questão da política monetária. A primeira mudança que se faz, ainda em 2011, no governo Dilma, você flexibiliza, na verdade, a forma como você reage à questão inflacionária. Né? Até então, a forma de conduzir a política macroeconômica em relação à inflação era basicamente seguir a regra de Taylor, sobe taxas de juros, as taxas de juros do mercado, as tal do Selic, se você perceber uma movimentação dos preços, etc., tenta segurar aí as expectativas ou os aumentos de preços. E aqui você vai ter a introdução do que eles chamam de medidas macroprudenciais. Né? O que significa essa ideia de medidas macroprudenciais? Significa duas coisas. De um lado, usar outros instrumentos de política monetária, não só juros, certo? Voltar a tentar trabalhar, por exemplo, com depósitos compulsórios, com empréstimos de liquidez, e não cacifar tudo só na taxa de juros, ou na taxa de juros que vem da Selic, certo? Então, você vai usar outros instrumentos de política monetária, a ideia é um pouco evitar esse uso apenas dos juros para controlar os bulls inflacionários. Né? E, por outro lado, isso também significa um certo gradualismo no uso dos juros. Certo? Os juros têm um efeito negativo sobre crescimento, certo? Quer dizer, tem um efeito que, nesse momento, é visto como negativo também sobre entrada de capitais. Né? Por que é visto como negativo sobre a entrada de capitais? Porque essa entrada de capitais provoca valorização do câmbio, que é outra coisa que eles querem combater. Então, o que eles querem combater aqui é juros altos e câmbio baixo, câmbio valorizado. Né? Eles querem inverter esses patamares, certo? Diminuir esses juros altos e, se possível, desvalorizar o câmbio. Esse é o objetivo. Né? Então, aqui você tem uma certa gradação no uso das taxas de juros como único instrumento de controle inflacionário, ver se eu consigo usar outros instrumentos e diminuir a necessidade de aumentar a taxa de juros para combater o processo inflacionário. Né? Ao longo do tempo, a gente vai vendo que esse gradualismo do sistema de método, essa flexibilização do sistema de método, ele passa para outras coisas também. Você começa a ver que você abandona o centro da meta, né? Sempre você buscou, né, talvez em alguns momentos mais difíceis não, mas o centro da meta sempre foi o alvo, né? E aqui você já começa a perceber que o governo começa a mirar, talvez, na parte mais de alto da meta, certo? De novo, dando uma certa flexibilizada na política monetária, já que você não precisa mais levar a inflação para o centro da meta, você pode aceitar uma inflação um pouco mais alta. Né? E, por fim, você vai ter um período aí já onde o governo começa a forçar a redução das taxas de juros, independentemente, vamos dizer assim, do cenário inflacionário. Né? Então, eu tenho desde uma flexibilização dos instrumentos até, no final, um processo onde eu começo a forçar a baixa das taxas de juros. Eu não sei se eu tenho um gráfico aqui, não, ainda está mais para frente. Onde eu vejo que, sistematicamente, se eu não me engano, 9 reuniões do Copom seguidas, as taxas de juros foram caindo, mesmo quando o cenário de inflação não era tão propício assim às quedas das taxas de juros. Então, você vai forçar a taxa de juros para baixo, né, uma certa intervenção, vamos dizer assim, aí, nas decisões sobre taxa de juros e força elas para baixo.
né? Então, aqui eu tenho essa flexibilização do tripé do ponto de vista das políticas de metas de inflação e da política monetária. Em relação ao câmbio, certo? Quer dizer, aqui também a ideia é parar de valorizar a taxa de câmbio, né? Aquele processo de valorização da taxa de câmbio, impedir que ele continue, né? Durante a crise de 2008, 2009, a taxa de câmbio se desvalorizou, mas depois ela voltou a se valorizar e você continuava essa volta de valorização, né? Essa flexibilização da questão cambial, ela vai passar por também, no começo é uma coisa mais leve, e depois você aperta, né? O que significa mais leve? É você ter uma série de medidas iniciais de contenção da apreciação, da valorização do câmbio, ou da apreciação da valorização do câmbio, né? Mesma coisa. Então o governo entra mais, o mercado comprando mais dólares para tentar evitar uma queda mais forte do dólar. Então o governo se coloca como um comprador maior das divisas, né, tentando aumentar a demanda por dólar para diminuir a sua valorização. Agora, isso é caro, o Brasil já tem reservas num volume relativamente alto, significa ampliar ainda mais as reservas que já eram altas, né? E o governo reclama muito dessa questão, diz que tem uma guerra cambial acontecendo, essa é uma frase que o Mantega ele faz, isso, se eu não me engano, não sei se era na reunião do G20 ou se era numa grande reunião internacional, a partir de um determinado momento, você também espera que a própria queda das taxas de juros, que viriam ali da política macroeconômica, da política monetária, e se diminuísse o ingresso de capitais no Brasil, e isso, de alguma maneira, servisse como diminuição dessa valorização da taxa de câmbio, né? E, por fim, você começa a intervir de maneira mais pesada nos chamados controles de entrada de capitais, né? Então, a gente já chamou a atenção que o que o Brasil tinha feito até então foi uma abertura financeira. Então, o governo Dilma começa não é um forte processo, mas um leve processo de fechamento dessa abertura comercial, dessa abertura, desculpa, cambial. Então, o que você tem é basicamente a colocação de alguns impostos sobre determinadas atividades, principalmente atividades derivativos, etc., mercados futuros, mas você coloca, principalmente se vai usar o IOF e alguns outros impostos para tentar dificultar a entrada de recursos no Brasil ou diminuir a remuneração que essa entrada de recursos fornece aos aplicadores, né? Isso tudo, então, para tentar inverter essa entrada de capitais e inverter a taxa de câmbio, né? Vou ter uma certa vantagem aqui, porque o saldo da balança comercial ele vai desaparecendo, então eu não vou ter mais o ingresso, vamos dizer assim, de dólar pela balança comercial, né? Mas eu ainda tenho o ingresso de dólar pela balança de capitais, e é isso que eu estou tentando conter aqui, para tentar inverter e voltar a desvalorizar o câmbio, né? E, de certa forma, isso vai começar a acontecer de maneira leve, né? Então, de fato, eu tenho uma queda da taxa de juros depois de um determinado momento, e em algum momento eu tenho um certo efeito positivo sobre essa desvalorização cambial que eu quero, né? Então eu consigo parar a valorização do câmbio e depois eu passo a ter uma pequena valorização cambial, uma pequena desvalorização cambial, desculpa. Um elemento importante aqui é que no final desse processo, ainda durante a primeira gestão da Dilma, certo? O mercado financeiro internacional ele vai se recompor e vai inverter um pouco, né? O governo Lula e o pós-crise 2008, 2009 sempre teve uma situação de liquidez internacional bem razoável, né? O único problema de liquidez que teve foi durante a crise 2008, 2009 mesmo. Mas no pós-crise eu não tenho muito problema de liquidez, até porque a política monetária da maior parte dos países é ampliar a oferta de moeda, certo? Quer dizer, mas a partir aí de 2012, 2013, esse cenário internacional vai mudar para o Brasil, né?
primeiro eu vou ter a inversão da balança comercial e a balança das ações correntes, que estava ali pouco negativa, começa a ficar fortemente negativa. Segundo, tá certo, eu vou ter um pouco uma certa... O dinheiro começa a parar de entrar no Brasil, até porque essas juros estão menores, tem essas intervenções do governo, esses impostos todos, e começa a crescer uma certa desconfiança em relação ao país, certo? E, por fim, né, o cenário internacional de forte liquidez, ele se inverte, né? Não só o comércio internacional tem dificuldade de retomar o crescimento, como esse cenário de liquidez, você começa a, principalmente liquidez em direção aos países em desenvolvimento, países como o Brasil, etc., ele se inverte, né? Então eu passo, ainda durante a primeira gestão da Dilma, a ter uma desvalorização do dólar muito mais forte, inclusive, do que eu imaginava, né, do que eu queria. E isso independente da política. Eu queria essa política, tento, forço a fazê-la, e a partir de um determinado momento, essa desvalorização acaba saindo um pouco até do controle da economia brasileira, né? E isso começa a ser um problema, daqui a pouco eu volto, né, com isso. Por fim, para terminar o negócio do tripé aqui, eu também tenho a flexibilização da política fiscal, né? Se a gente olha a política fiscal, tem um gráfico aqui, né, eu tive, então, vocês veem no meio do gráfico, a política contracíclica durante a crise de 2008, 2009, né? Ou seja, as linhas verdes e azul, com a diminuição do superávit primário, né? Um é do governo central, o outro é de todo o setor público. Então, eu tenho a diminuição do superávit primário, né? E na linha vermelha e laranja, certo? Um aumento do déficit nominal. E aí, se você acompanha o pós-crise, né, o pós-momento de pico, certo? Quer dizer, eu poderia imaginar que no último ano do governo Lula, ao longo de 2010, certo? O governo Lula estava voltando, vamos dizer assim. Isso acontece nos primeiros meses do governo Dilma também. Eu estaria voltando em direção ao superávit primário que eu tinha anteriormente, né? Isso olhar o superávit do setor público, só o Banco Central e o governo federal, certo? Só do lado do governo federal, eu vou chegar em menos 3%, né, de superávit primário em 2011, certo? Quer dizer, então, um superávit primário bem razoável. Quer dizer, dá certa impressão de que aquela política fiscal contracíclica foi restrita à crise de 2009, 2008, 2009, né, e que no pós-crise o governo voltaria a ter superávites fiscais. Mas aí aparece, então, aparentemente, essa flexibilização também do governo Dilma, certo? Quer dizer, então, a partir ali de meados do primeiro ano do seu governo, certo? Quer dizer, essa tendência de retorno ao superávit primário anterior, ela volta para trás, né? E eu volto a ter déficits primários, né? Déficits não chego a ter, desculpa, mas eu volto a ter superávites primários menores, né? Então há um certo problema, de certo, quer dizer, a partir de 2011, a partir de meados de 2011, setembro, agosto, né, onde há uma inversão que é justamente essa flexibilização da política fiscal durante o governo Dilma, certo? Que não só significou a manutenção de certos de certos gastos, de certas isenções fiscais, com ampliação desses estímulos tributários, e agora alguns, inclusive, creditícios, para setores específicos do governo, certo? E aqui começa também a aparecer, que não vai estar dá para ver nos gráficos, obviamente, mas algumas questões de como apresentar os dados, começa a ter alguma contabilidade um pouco mais criativa. Quando você olha os dados e começa a ter, em termos de receitas, muitas outras receitas, em termos de gastos, outros gastos já começam a aparecer como importantes, é que alguma coisa esquisita está acontecendo nas suas contabilidades, né? Então começa a aparecer receita, por exemplo, de vendas de
de barris de petróleo que nem foram achados ainda, enfim, aparece algumas coisas estranhas. Não é pedalada, certo? Quer dizer, mas mostra que o dia a dia você está começando a precisar de receitas esquisitas, vamos dizer assim, para fazer diferente aos teus superávites, etc. Então, eu também tenho a flexibilização da política fiscal, e os tais superávites primários não vão aparecer, como imaginava que iam aparecer daquele tamanho. Então, eles vão voltar a diminuir, mais para frente vão ficar, inclusive, negativos. Então, é isso que a gente chama de flexibilização do modelo. Eu flexibilizei a política fiscal, eu flexibilizei a política cambial, eu flexibilizei a política de juros. Então, eu estou forçando a diminuição dos juros. Eu, no início, forcei uma desvalorização do câmbio, depois ele vai aparecer quase que sozinho. Né? E eu diminuí, vamos dizer assim, a minha geração de superávites. Né? Os superávites primários eram um objetivo, deixam de ser uma meta importante. Né? Eu mantenho políticas de gastos, políticas de subsídios, tá certo? E passo a ter, vou dizer assim, uma certa diminuição do tamanho do meu superávit primário, e muitas vezes até para mostrá-lo, eu começo a usar algumas receitas diferentes, etc. Então é isso que a gente chama de flexibilização do modelo macro. Né? Aí se a gente começar a olhar os efeitos dessa política econômica, certo? É um pouco complicado, certo? Mas 2012, 2013, certo? Se a gente olhar, o taxa de crescimento econômico ainda é baixo, não é alto, ou seja, essas políticas não tiveram um efeito tão forte assim sobre o crescimento. Né? O desemprego ele continua caindo nos primeiros anos do governo Dilma, mas cai num ritmo menor. E a renda real das classes mais baixas continua crescendo, mas também no ritmo real. Então, você tem ainda efeitos de crescimento, mas num ritmo muito menor. Né? O desemprego continua caindo, cai menos. Para muita gente, a gente já está muito próximo da taxa de desemprego de longo prazo, com a taxa de emprego que seria a taxa normal a taxa normal de desemprego. E esses aumentos salariais eles começam a arrefecer, né, a não aparecer tanto. A inflação, que tinha sido resolvida no primeiro momento, né, que a inflação de 2010, ela efetivamente caiu ao longo de 2011, mas elas vão voltar. Né? Então, você tem o efeito dessas políticas expansionistas, talvez mais fortes sobre inflação do que sobre crescimento econômico. Né? Você tem uma inflação que volta a aquecer no setor de serviços, né? E você conta com alguma tentativa de controlar esse processo inflacionário com o governo, no início, administrando os preços administrados, aquela intervenção que a gente chama atenção na gasolina, na energia, etc., que no primeiro momento tiveram efeito positivo, ou seja, não há aumento de preços, e enquanto o câmbio ainda está se valorizando, você tem um efeito positivo do câmbio se valorizando. Né? Quando o câmbio começa a se desvalorizar, aí essa inflação volta a aquecer de novo, certo? Quer dizer, internamente eu tenho essa inflação de serviços, né? Mas não são só os serviços o setor de serviços cresce, certo? Mas o que no fundo está mostrando, certo? Aquilo que a gente já tinha conversado anteriormente, que durante o governo Lula, uma parte dessas inflações que vinham no reboque dos momentos de crescimento é que tinha um certo descompasso entre o crescimento da demanda e o crescimento da oferta. Né? As importações, de alguma forma, suprimem algumas coisas e o efeito sobre preços não é grande quando eu tenho possibilidade de importar e quando essa importação é feita com um câmbio bom, certo? Mas agora, certo, eu estou tentando controlar essas questões de importação e estou controlando o câmbio. O câmbio não é mais tão positivo assim,
né? Então, esse aumento de demanda, dado que, enfim, continua aparecendo de maneira clara no centro dos bens não tradables, né, principalmente no setor de serviços, mas a partir de um determinado momento, esse momento é 2000, final de 2012, certo? Quer dizer, os bens tradables começam também a subir os preços, né? Então começa a ter uma subida mais generalizada de preços, mostrando um pouco esse descompasso. No fundo, uma parte dessas políticas elas tiveram efeitos positivos de expandir uma parte da demanda, mas não de ampliar a oferta, certo? Então eu tenho aí, como eu estou com uma taxa de desemprego chegando no seu limite, certo? Né? Então o efeito maior desse empurrar por parte dessas políticas é sobre inflação e não sobre crescimento, né? Da mesma maneira, agora, quando a deterioração das contas públicas aparece, eu tenho um efeito monetário nesse processo, e quando o câmbio começa a se desvalorizar, eu também tenho um efeito cambial nessa história, né? Então, em algum momento, por volta ali de 2013 e tal, já perto da eleição, aparentemente há um arrependimento ou alguma coisa aconteceu dentro do governo que essa flexibilização, você começa a voltar atrás em alguns aspectos dessa flexibilização, né? Então, em função do reconhecimento da inflação, há um novo aumento das taxas de juros, depois daquela sistemática queda das taxas de juros, não sei se eu não tenho ela aqui, desculpa, eu achei que eu tinha um gráfico de juros aqui. Mas depois da sistemática, né, de você ter forçado a queda das taxas de juros, o presidente do Banco Central é obrigado a aumentar essas taxas de juros porque a inflação voltou, né? Então, os juros que vinham caindo tiveram que voltar a subir, e o câmbio, né, certo? Com essa piora no cenário externo, em função tanto da balança comercial deixar de ter aquele superávit, quanto da mudança na política monetária da maior parte dos países, que deixa de ser uma política monetária expansionista, certo? O mercado internacional diminui a sua liquidez e dificulta a entrada de capitais no país, né? Com a queda das taxas de juros, certo? Quer dizer, o que eu tenho é uma desvalorização que antes acontecia, eu forcei a acontecer e agora ela começa a acontecer sozinha e começa a ser mais forte do que eu queria, certo? Quer dizer, e essa desvalorização de câmbio mais forte do que eu queria começa a pressionar também o processo inflacionário, né? E aí o governo agora tenta conter essa desvalorização de câmbio, certo? E seus efeitos sobre a inflação. Então, já na segunda metade do primeiro governo Dilma, talvez um pouquinho mais para frente, né, já na transição 2013, 2014, é como se aquilo que você tinha decidido fazer em 2011, 2012, você se arrependesse e começa a inverter, né? Principalmente a política de reduzir juros e câmbio, né? Então, isso causou uma confusão danada, uma balbúrdia, certo? Então, para onde eu vou, certo? Não, a gente voltou a ter o tal do tripé, vou subir juros para conter a inflação, certo? Mas agora eu não tenho mais o déficit público, certo? Eu não tenho mais superávit primário. E o tamanho do meu problema, qual é o tamanho da minha dívida? Como é que vai funcionar essas coisas? Ah, mas o governo não olha mais para isso. Então fica uma situação bastante confusa, certo? Que vai marcar muito, vamos dizer assim, não tanto o final do primeiro mandato do governo Dilma, como o segundo mandato, certo? Quer dizer, né, no fundo, os efeitos positivos que você imaginou nessas alterações no balanço pagado, nessas alterações na condição da política econômica, elas aconteceram pouco, certo? E aconteceram talvez de forma não muito positiva, certo? Quer dizer, e os elementos negativos apareceram de maneira mais forte, né? E no meio do caminho eu tenho, para algumas situações, uma espécie de uma volta atrás nas políticas. Então você cria um cenário de grande insegurança, certo? Aqui eu tenho a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio no começo, ela tem uma subidinha ali, uma primeira bolinha tranquila, e de repente ela começa a crescer mais do que eu imaginava, certo? Quer dizer,
Então, quer dizer, o que eu tive nesse período, um crescimento que foi baixo, né? Não recuperei o crescimento, e eu estou indo em direção a uma situação bastante complicada, certo? Quer dizer, a situação externa é ruim, né? A continuidade da crise, a queda dos preços das commodities afetou as nossas exportações, afetou o nosso lado externo, né? Afetou também a entrada de recursos, né? Mas, em princípio, você ter um saldo menor na balança de pagamento será até positivo, porque você imaginava que desvalorizar o câmbio, isso melhoraria o setor industrial, etc. E melhorou muito pouco, certo? Algumas empresas talvez tenham melhorado, mas o que veio é aquilo que muita gente falava. Mas se o setor externo piorar muito, você tem problemas inflacionários, como o Fernando Henrique já teve, certo? Quer dizer, isso começa a aparecer. Né? E aí ele começa a se perguntar por que não teve esse efeito positivo de crescimento. Né? Se o problema dos investimentos e do crescimento econômico era juros altos e câmbio baixo, você começou a mudar isso. Você começou a subir o câmbio e diminuir os juros. Né? Por que não veio o efeito crescimento que você imaginava? Certo? O próprio governo diz, olha, precisa dar tempo ao tempo, as coisas não... Eu não, né? Diminuir investimento é fácil, refazer investimento é baixo. Né? É... Outras pessoas vão dizer não. Né? Quer dizer, não basta você ter juros baixos e câmbio desvalorizado para aumentar o crescimento econômico. Né? Desvalorizar o câmbio. O efeito disso sobre exportações é bem discutível na economia brasileira. E diminuir a taxa de juros, o efeito disso sobre investimento, existe sim, se você tiver perspectiva de investimento. No teu horizonte, você imaginar que fazer esses investimentos você vai vender lá fora. Né? E, na verdade, o que aconteceu é que esse horizonte ficou meio nebuloso, certo? Ficou muito incerto, muito inseguro, né? Com essa mudança no cenário. O próprio crescimento da demanda, ele acontece, mas não é todos os setores, eu não sei se ele vai se sustentar por muito tempo. Então, de fato, os investimentos vieram muito baixo durante esse período, mesmo com empréstimos subsidiados, com taxa de juros caindo, a Selic caindo meio forçado, mesmo com taxa de juros praticados por empréstimos públicos baixos, isso não funcionou para retomar os investimentos. Né? Como eu disse, você tem aqui, de um lado, os críticos vão dizer que você tem uma perda de credibilidade na política econômica e, portanto, uma diminuição do horizonte de investimentos, né? Essa alteração da matriz e depois esse vai e vem da política econômica, essa intervenção em contratos e marcos regulatórios, essas ações muito discricionárias por parte do governo, elas criaram um cenário onde os investimentos perdeu segurança em fazer esses investimentos. Então, esse foi o grande problema no final do governo Dilma, né, do governo Dilma. Isso não só você perde o animal spirits para fazer os investimentos, como a própria geração de poupança, certo? Quer dizer, também diminuiu. O governo, no final, também é obrigado a diminuir os investimentos públicos, o que a ideia de externalidade público-privado também diminui. Um outro lado, a diminuir esse cenário positivo para investimento, algumas pessoas do próprio governo reconhecem isso, certo? Quer dizer, que efetivamente começa a arrefecer a capacidade de aumentar a demanda. Né? Esse aumento da demanda, não só ela está no limite, né, porque você não tem mais oferta, né? Então, o desemprego, cair desemprego tem limite, ampliar crédito tem limite, ampliar consumo das famílias tem limite. Né? Então, você diminuiu poupança, aumentou crédito, diminuiu o desemprego e as famílias saíram consumindo. Mas isso tem limites. Né? Então, você conseguiu, talvez, até aumentar o consumo um pouco, que teve mais efeito inflacionário do que efeito sobre expectativas de crescimento dos investimentos, até porque você não imagina que você vai ser capaz de aumentar ainda mais lá na frente essa demanda, esse consumo. Né? Então, algumas
né, algumas pessoas vão apontar um pouco para esse tipo de questão, além de tentar mostrar um pouco cada uma das medidas como ela causa mais confusão do que propriamente clareza, certo? Quer dizer, uma outra crítica, certo? Que não, mas você fez tudo que os empresários queriam, né? Essa não foi uma política negociada com a Fiesp, até elogiada pela Fiesp, foi, certo? Quer dizer, e muito provavelmente os empresários gostaram dessas políticas, mas isso não quer dizer que isso aumentaram os investimentos, né? E o que alguns críticos vão dizer que, na verdade, isso significou o aumento dos lucros, o aumento da renda dos investidores, dos empresários, né, que, como eu disse, não transformaram isso em investimento e, né, eles aumentaram, por exemplo, o superávit financeiro, que as aplicações financeiras que eles faziam com esse recurso, aumentaram seus lucros financeiros, eles diminuíram suas dívidas, talvez, certo? Mas, efetivamente, essas políticas todas talvez deveriam ter sido melhor amarradas, certo? Para elas não virarem renda, lucro ou algum benefício interno das empresas, né, sem que externamente tenha tido efeitos positivos. Né? Externamente, no fundo, essas políticas tiveram efeitos negativos, no sentido de que uma parte delas talvez viraram inflação e uma outra parte delas não se concretizaram na forma de investimentos, o aumento da oferta. Né? Então, faltou aí alguma amarra política melhor de impedir que esses benefícios todos que você forneceu ao setor empresarial não revertessem, no fundo, na forma de aumento dos lucros, dos dividendos desses setores. Né? Então, e os setores que receberam muitas vezes essas políticas, muitas vezes vão dizer, mas por que você dá benefício para determinadas empresas que já são grandes, que já estão estabelecidas? Essas empresas, se elas decidissem investir, elas já teriam investido, certo? Quer dizer, elas não estavam tão mal assim, certo? Quer dizer, passaram relativamente bem ao longo do governo Lula. Só que o que você deu para elas é alguma vantagem, que na verdade elas mais embolsaram essas vantagens do que outra coisa, certo? Quer dizer, então tem um problema aí de amarro das políticas públicas e um problema político, no sentido de acordos, etc. Né? Então, esse foi talvez o maior problema. Você não verificou-se essa ampliação da capacidade produtiva, numa situação que não existia muito excesso de capacidade. Então, as políticas de estímulos mais acabaram indo para inflação, né, para consumo, com uma oferta relativamente dada, certo? E em termos de expansão de produtividade, de investimentos em setores inovadores, etc., as próprias políticas talvez tivessem muito pouco viés nesse sentido. A única que tinha algum viés era o Plano Brasil Maior, que essa parte de produtividade, de inovação não funcionou. Né? As outras políticas foram para setores já existentes, que já eram, vamos dizer assim, vencedores nacionais, e esses vencedores não fizeram essa ampliação, certo? Quer dizer, na verdade, eles, vendo a confusão, mais retraíram investimentos do que outra coisa, né? Faltou uma amarra, certo? Quer dizer, né? E para muita gente, certo? Quer dizer, essa amarra, né? Ela ou se existia, não foi feita na prática, certo? E, vamos dizer assim, você começa a ter também aí, no meio do caminho, uma questão política importante. Né? Então você tem aí uma certa tentativa de alterar a política macroeconômica, que sofre uma certa reversão e que ou é uma política macroeconômica não muito bem desenhada, né, certo, para muita gente, ou excessivamente esperançosa de que ela iria ter efeitos positivos sobre o setor industrial, sobre esses grandes vencedores nacionais que iriam ser os líderes da estratégia de desenvolvimento do país e que não foram, né? Ou eu começo a ter problemas políticos graves já numa primeira gestão da Dilma, certo? Onde esses acordos começam a não ser cumpridos, e a política mais causa, vamos dizer assim, uma falta de credibilidade, uma perda de
de clareza de cenário do que outra coisa. Então, isso, inclusive, antes do impeachment, antes dessas coisas. No fundo, esse cenário já está meio que desenhado no final do primeiro mandato do governo Dilma. Isso vai ser ampliado no segundo mandato e a confusão vai ficar ainda mais clara quando você, então, tem essa indefinição entre volta atrás da política macroeconômica, vai para frente na nova política, né, fica muito confuso. Aí a questão política, efetivamente, também se mistura muito no segundo mandato. Né? Mas a gente, vamos deixar um pouco para ver a continuidade disso. A continuidade disso né, que a gente está indo rumo ao caos, a continuidade é o caos. Né, é a crise que vai se estabelecer, efetivamente, durante a transição do governo Dilma em direção ao governo Temer. Né? Para isso a gente deixa aí para as próximas aulas. Eu queria meio que interromper aqui agora com vocês, certamente se vocês têm alguma discussão, alguma dúvida, já que a gente já são 8h30. Né?